Boa tarde, gente. Boa tarde. Oh, aqui para mim é tarde agora, mas você não sei a hora que você vai me ver. Se é boa tarde, se é boa noite, se é bom dia. Então, que o Senhor esteja com você nesse dia, nessa hora, abençoando a sua vida, encontrando o seu coração. Eu tenho um testemunho aqui para dar para vocês. No final de semana passado, eu estava na casa do meu filho. Ele mora 1 hora e meia daqui de Londres, num lugar muito bonito, na beira do rio. Muito bonito o lugar que ele mora. Eu também estou aqui perto do rio, mas esse rio aqui, esse lugar que eu moro, ele é todo represado, né? O rio não corre livre. Lá onde ele mora, o rio corre livre. Você pode andar no rio, você pode botar o pé na areia, né? É muito gostoso. É o mesmo rio Tames, mas é mais na nascente dele, mais lá para cima, então mais no norte. Então ele não tem barragem em volta dele, né? Então você pode pisar. É muito gostoso. É, e ele estava com um probleminha com o carro, tentou trocar o carro, né? Fazer um financiamento para, né, trocar de carro. E estava muito enrolado, foi 1 semana e meia, quase 2 semanas assim, sabe? Ele tentando e não estava conseguindo, aí eu fui lá, conversei com eles muito, dei algumas instruções, né? Alguns ensinamentos que a gente fala, mas eles não ouvem, né? Entra aqui, sai aqui. Aí no dia que está no problema, por isso que o Senhor manda os problemas para a gente, gente. Só assim que a gente aprende, só assim que a gente aprende. Aí tá lá ele e a mulher dele, o que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada. Não tem nada para a gente fazer. Tudo que vocês podiam fazer, vocês fizeram, não fizeram? Então, agora é com o Senhor, agora é com o Eterno. Ora, vai para o pé do Eterno. Né? Vamos orar. E aí, enquanto eu estava lá, eu orei no quarto que eu estava dormindo, é o lugar de trabalho dela, é o quarto de hóspede e o quarto de trabalho dela. E aí eu orei naquele quarto. As 3 noites que eu dormi lá foi noites de oração. Senhor, abençoe esse lugar. Senhor, protege, abençoa, ensina, converta, faça um milagre. Falei, Senhor, esse carro está na tua presença, o novo carro também, esse financiamento, está tudo na tua mão, Senhor. Coloca a tua mão. E eles fizeram a mesma coisa. Meu filho começou a orar, a Nora começou a orar. E ela me agradeceu demais quando eu vim embora, que ela foi me levar na estação. Ela falou, Miriam, não tem preço o ensinamento que você deixou com a gente esse final de semana. E aí, o milagre aconteceu. Claro, quando o Senhor põe a mão, o milagre acontece. Aconteceu o milagre. E ontem ele foi buscar o novo carro. Levou o carro antigo, né? Que não é tão antigo, um carro até novo, mas estava dando alguns probleminhas e para consertar era melhor ele trocar. Então ele fez isso. Aí deram um valor até bom para o carro que ele já tinha e já bateu no financiamento do novo. Aí ontem ele me ligou, estava dirigindo o carro. Mãe, muito obrigado pelo ensinamento que você deixou. Já estou aqui com o carro, estou dirigindo para casa. Gente, nada, nada é comparado com a intervenção do Eterno. Você tem um problema. Gente, eu nem falei para eles que eu estava orando. Não. Eu entrei na hora de dormir para aquele quarto, deitei naquela cama e orei, e orei, e orei. O que Jesus ensinou?
Quando você tem uma coisa que você quer falar com o Eterno, vai para o seu quarto, fecha a sua porta. E aí o Eterno que ouve em secreto te responde. Não precisa fazer alarde, né? Vamos fazer o barulho. Não, vamos fazer um jejum todo mundo. Não, gente. É você e o Eterno. É uma experiência pessoal sua com o Eterno. E é isso que eu ensinei para os meus filhos esse final de semana lá, o Rodrigo e a mulher dele. É no secreto. Gente, eu saí de lá no domingo à noite, à tardezinha à noite, né? Na segunda-feira ela teve cliente. Estava parado, um mês quase sem nada. Aí ela só me mandou uma mensagem. Já tive 2 clientes na segunda-feira. O Senhor responde. O Senhor responde. A bênção do Senhor chega. Então vamos lá para o livro de Jó. É um testemunho que eu queria dar para vocês. Testemunho de esperança e de fé. Não é minha fé, não, gente. É a providência, é a misericórdia do Eterno. É a misericórdia do Eterno. A misericórdia do Eterno. E quando você. Lembra daquela piadinha que tem da pedra com Pedro? Né? Pedro está afundando. Não, o João, né? Aí ele fala, Pedro, mostra as pedras, né? Para pisar na pedra. Tem pedra embaixo, gente. Tem a pedra é Jesus. A pedra é Jesus. E ele é uma pedra branca. Eu já tive essa experiência também. O Senhor me mostrou. Ele é a pedra branca no meio do lamaçal. Se você estiver firme na rocha, que é Ele, aí não tem lama que vai te submergir. Tá? Vamos lá, estamos hoje no capítulo 28 do livro de Jó. É a continuação, Jó vai continuar falando, viu, gente? Já são 2 capítulos, esse é o 3º capítulo que nós vamos ler com o discurso de Jó. Jó precisava falar, ele estava sofrendo demais. Há minas de onde se extrai a prata e um lugar onde se refina o ouro. Olha aqui, gente, na época dele já tinha isso. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. O homem põe fim às trevas, até nos últimos confins procura pedras, na mais densa escuridão. Ele está falando aqui das minas, tá? O homem põe fim às trevas, até nos últimos confins procura pedras, na mais densa escuridão. As minas, né? Eles cavavam da terra para achar o ouro, para achar a prata, para achar o cobre, para achar o níquel, para achar os metais, né? E ele está falando das minas. Desde aquela época já tinha mina, viu? O pessoal já procurava ouro. O ouro não caía assim da enxurrada, não, tá? Eles já tinham minas de ouro e minas de prata. Longe da habitação dos homens, em lugares esquecidos dos pés do homem, abre um poço de mina, longe dos homens fica pendente e oscila. É a vida de quem está lá nas minas, é assim, né? Sem segurança nenhuma. A terra de onde procede o pão é revolvida como por fogo. Safiras procedem das suas rochas, e o seu pó contém pepitas de ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão jamais a viram. Ele está fazendo, gente, ele está dizendo de como é que o homem trabalha, de como é que o homem tira a riqueza. A riqueza do homem é tirada do seio da terra, lá do profundo da terra. Nunca
Aí ele fala que as aves não conhecem, porque está no solo, né? Está dentro da terra, debaixo da terra, no buraco debaixo da terra. Então as aves que voam lá em cima, elas não conhecem esse tipo de coisa. Nunca pisaram feras altivas, nem o feroz leão passou por ela. Ele está falando das minas, viu? Gente, isso aqui eu tô tomando aqui agora. Chamate. Chamate quente. Porque aqui tá inverno ainda, né? Ele está falando que nem as aves, nem os animais ferozes conhecem esses buracos. Só homem. Só homem tem a coragem de fuçar lá, fazer essas minas e tirar de dentro da terra, do seio da terra, a prata e o ouro e as pedras preciosas. Versículo 9. O homem estende a mão contra a pederneira e revolve os montes desde as suas raízes. Pederneira é aquela que, né, que faz assim, né, para separar o pedregulho das pedras preciosas. Abre túneis através das rochas, seus olhos veem todos os seus tesouros. Gente, se você for no Google e ver minas de pedras preciosas, vocês vão ficar encabulados da beleza que é. Tem algumas que é proibido tirar de lá, de tão bonito que é, que se tornou um lugar turístico. É proibido você tirar uma pedrinha lá de dentro dessas rochas, desses túneis debaixo da terra. Tem lugares lindos, vocês precisam pesquisar no Google. Minas de pedras preciosas, vocês vão ver. Tem lugares que você não pode mais retirar, de tão bonito que é. Aí que ele está falando, abre túneis através das rochas, seus olhos veem todos os seus tesouros, procura as fontes dos rios e traz para a luz o que estava escondido. Exatamente o que acontece nas minas, né? Nas minas de extração de ouro. Mas onde se achará a sabedoria? Onde habita o entendimento? Agora ele vai chegar na parte que Jó queria chegar. O homem cava para achar pedras preciosas, ouro e prata, zinco, tudo quanto é tipo de metal, porque ele ganha financeiramente com isso. É um ganho financeiro. Mas aí ele já chega no ponto que ele queria chegar. Mas e a sabedoria? E o entendimento? Mas onde se achará a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não lhe compreende o valor. Não se pode encontrar na terra dos viventes. Você não tem como cavar a mina para achar sabedoria? Você não tem como cavar a mina para achar entendimento? É isso que ele está falando. O homem cava por coisas materiais, mas ele não é capaz de cavar para achar sabedoria. E é que ele está dizendo aqui, ó. O homem não lhe compreende o valor, não dá valor à sabedoria nem ao entendimento. Não se pode encontrar na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ela não está comigo. A sabedoria não está no mar. A sabedoria não está no seio da terra. Não pode ser comprada com ouro fino. Nem o peso da prata se trocará, nem a peso de prata se trocará. Não pode ser comprada com ouro fino de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com a safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem pode ser trocada por joias de ouro. Não se fará menção do coral nem do cristal. O preço da sabedoria está além dos rubis. A sabedoria é mais preciosa do que todas estas coisas. Não se lhe
igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta até das aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos um rumor dela. Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar. Só o Eterno sabe o caminho da sabedoria. Só o Eterno conhece o lugar onde está a sabedoria. Se você não está assim com o Eterno, a sabedoria não vai te achar. E nem você vai achá-la. Versículo 23. Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar, pois ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando estabeleceu a força do vento e formou a medida das águas, quando decretou uma lei para a chuva e um caminho para a tempestade, acompanhada de relâmpagos e trovões. Então a viu e a manifestou, confirmou e também atestou, e disse ao homem: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Estou toda arrepiada. Olha onde que está esse texto. Você pensou que esse texto estava lá com outros, com os profetas? Não, estava com Jó. Jó é que disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é entendimento. Então, todos esses homens que estão rondando o mundo hoje, esses homens que estão dizendo que são os governantes, aqueles que, né, traçam o caminho da humanidade, não tem sabedoria nem entendimento. Por isso que está o que está. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal, do entendimento. Capítulo 29. Prosseguiu Jó em seu discurso: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Ah, quem me dera os dias da minha mocidade, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Ah, que dor! Ah, que dor! Quando o meu caminho era regado com leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, tinha-me por bem-aventurado, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu fazia jubilar-se o coração da viúva. Cobria-me de retidão e ela me servia de veste. Como manto e diadema era a minha justiça.
Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Eu era pai dos necessitados, examinava com diligência as coisas dos estrangeiros. Eu quebrava os queixos do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Eu dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estende até as águas, e o orvalho ficará a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os homens me ouvirão com esperança, e em silêncio guardavam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam suavemente sobre eles. Esperava-me como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não criam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu escolhia o seu caminho e assentava-me como chefe. Habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Desculpa, gente, mas lendo esse discurso de Jó, a gente pensa, e eu vou fazer um questionamento aqui, como é que o Senhor permitiu que o capiroto fizesse isso com Jó? E a única resposta que eu tenho é que o exemplo de Jó ia servir para você e para mim. O livro de Jó é um grande ensinamento. Que o Senhor faz, Ele faz com sabedoria e entendimento, para que o exemplo da vida de Jó possa servir para você e para mim. Quanta coisa nós já aprendemos lendo esse livro. Quanta preciosidade existe nesse livro, quanta sabedoria, quanto entendimento. Por isso que ele mesmo diz, o temor do Senhor é a sabedoria. Não é o princípio, aqui ele não fala que é o princípio, né? O Salomão diz que o Salomão fala isso também, né? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Agora que Jó está dizendo o temor do Senhor é a sabedoria. Salomão disse que era o princípio da sabedoria, né? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Agora já está dizendo o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal, o entendimento. O exemplo da vida de Jó é preciosa demais. Já aprendemos tanto aqui. Não julgar é uma delas. Temer o Senhor sobre todas as coisas. O começo do livro de Jó, e Jó era reto em todos os seus caminhos. E temeu o Senhor. E aqui ele descreve, gente, tudo aquilo que os amigos dele disse antes, lembra que eles ficaram acusando ele de pegar, de subornar a viúva, de maltratar o órfão, de roubar do pobre. Ele fala tudo ao contrário. Jó aqui dá um testemunho do que ele era.
antes que a mão do Eterno pousasse sobre ele. E por que que isso aconteceu? Para que a vida de Jó se tornasse um testemunho para as gerações futuras. Gente, quantos mil anos tem esse livro? Esse livro tem uns 4, 5 mil anos. Quantas pessoas já foram como você e eu, foram beneficiadas com a leitura desse livro? Então, o propósito do Eterno em tratar e deixar com que o capiroto tocasse a vida de Jó era exatamente a única forma que eu penso hoje. É para servir de testemunho para você e para mim. Tudo que acontece na vida do homem tem permissão do Eterno. Tudo, tudo. Tudo que você está passando agora é permissão do Eterno. Lembra do testemunho que eu dei no começo do vídeo? Por que que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse? Por que que não foi tudo tão... Não tinha motivo nenhum, gente, para que não fosse aprovado. Mas ele só foi aprovado depois que eles ouviram a verdade e ouviram o que eles tinham errado, em que eles haviam errado, em que eles não haviam feito da forma certa. Eu disse, meu filho, eu mandei uma mensagem para ele ontem, meu filho, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão dessa, qualquer decisão da sua vida, vai primeiro para o pé do Eterno, pede a direção. Pede a direção. É a única forma da gente não errar. Por isso que a Bíblia fala: o temor do Senhor é o princípio, ou o temor do Senhor é a sabedoria. Teme ao Senhor, porque é Ele que justo é Senhor nos teus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Lembro desse hino? Eu lembro, eu era pequenininha na Igreja Batista e o coral cantava. Justo é Senhor nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras, bem perto está de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Era uma forma de encerrar o culto. Que o exemplo da vida de Jó e de tudo que nós já estudamos até agora entre no seu coração. Todas as coisas estão sobre e sob a mão do Eterno. Todas. Tudo que acontece na terra, tudo. Essa guerra que está havendo é a mão do Eterno. O que acontece no Brasil é a mão do Eterno. Se houver uma situação mais difícil, é a mão do Eterno. Por quê? Porque Ele quer purificar, como Ele purifica o ouro e a prata, como nós purificamos o ouro e a prata, o Senhor também quer purificar a humanidade, quer purificar o seu coração. Então, abraça a correção do Eterno. Louve o Eterno, tenha temor, gratidão. E o tzedakah, que é a oferta, não se esqueça. Lembra que Jó falou aqui que o que ele fazia? O que ele fazia? Ele abençoava. Ele abençoava. E mesmo abençoando, mesmo sendo tudo aquilo, mesmo sendo reto diante do Eterno e reto diante dos homens, ele ainda sofreu essa situação. Então, não é você ser reto que vai pedir, porque você não sabe quais são os propósitos do Eterno. Você não conhece. A gente não sabe. A gente sabe que tem tamanhozinho pouquinho. E assim mesmo a gente se acha, né? Ah, não, gente. Vamos nos curvar
diante do Eterno. Vamos nos curvar diante do Eterno. Com Ele está toda a sabedoria e todo o conhecimento. E lembre-se, o temor do Senhor é a sabedoria. Tchau, tchau.